Da AMIG, Amigos da Cultura de Dracena e região 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sino, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma boa reflexão acerca da palavra de Deus. Então, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe seu like, ative o sino para receber as novas mensagens e vamos para a nossa mensagem de hoje. Vamos para a nossa reflexão. Você já parou para pensar quais são as suas ligações humanas e espirituais? Em quem você está ligado? Quando nós nos identificamos com pessoas, quando temos vínculos fraternais, vínculos de amor, vínculos de relações familiares, parentais, conjugais, nós nos relacionamos com pessoas em que nós temos vínculos diretos e eles passam a ser íntimos das nossas vidas, da nossa maneira de ser. Além dos familiares e parentes de origem, tem a família que nós construímos com o cônjuge, com a descendência, para aqueles que tiveram filhos. Também tem os amigos, que são a família que Deus nos concede a oportunidade de escolher. Temos muitos amigos, como a Bíblia mesmo diz, que há amigos que são mais chegados do que um irmão. E ali nós partilhamos da vida juntos, nós caminhamos juntos. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter um irmão amigo, que é o Walter, que mora em Valinhos, e ter muitos amigos que se tornaram irmãos. Então, pelos laços de sangue, eu tenho um irmão amigo, um só, que inclusive é 10 anos mais novo do que eu, um músico excelente, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e fortalecida em Deus. Então, que Deus abençoe, Valtinho. A gente tem uma ligação de amor muito, muito forte e sempre nós estamos em contato com essa ligação. Mas também temos aqueles irmãos dos laços espirituais, dos laços fraternais, que vamos nos conhecendo ao longo do tempo. Temos família da fé, aqueles que participam do ministério conosco, nas 8 igrejas que compõem hoje o distrito de Dracena, ou as igrejas da onde eu já passei anteriormente, as igrejas batistas, as igrejas adventistas do sétimo dia, no distrito de Pirassununga, no distrito de Presidente Venceslau, o tempo que eu fiquei em Engenheiro Coelho, no NASP, na nossa universidade,
ali em Engenheiro Coelho, próximo a Limeira. Então, ao longo do tempo, nós vamos criando laços e nós depois temos até um santo problema. Nós desenvolvemos mais famílias do que o nosso tempo de humanidade nos permite chegar, nos permite abraçar depois. Mas são pessoas que fazem parte da nossa vida, estão no nosso coração. Em Poços de Caldas, por exemplo, tem os amigos dos laços conjugais, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, cunhado, né, sobrinha ali que se casou, está com o meu sobrinho neto, né, agora. Então, temos a família ali, temos também a família fraternal e espiritual, que Rodrigo, Lourdes, né, a Sheila e todos ali, o Darcy, todos da família que nos acompanham por muitos anos, somos amigos, né, chegados há muitos anos. Então, e só citando esses, né, porque estarei lá também no período de férias, mas quantos e quantos amigos eu poderia citar aqui, que todos se tornaram família, né, aqui em Dracena, né, nesse tempo, já é o 4º ano que eu estou aqui, e quantos se tornaram família. Pessoas também de outras igrejas, de outras denominações, líderes religiosos de outras denominações, também como o Padre Wilson, por exemplo, que é um amigo muito querido. A gente nem tem tanto contato quanto gostaria, mas é um amigo muito querido e um cristão que tem buscado conhecer a Deus, assim, também como Adriana, Camila, seus filhos, que são músicos ali na Igreja Católica, e são grandes amigos, né? Amigos do coração que se tornaram irmãos também. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Dizendo essa questão desse vínculo? Porque se vocês pararem para prestar atenção, nós nos aproximamos e criamos vínculos através de um sistema da nossa mente, do nosso desenvolvimento de caráter e personalidade, que é conhecido como seleção natural. O que é uma seleção natural? Né? Não posso esquecer aqui o Carlos e a Alice, de Presidente Messesal, que estão nos acompanhando aqui, né, que também são da família. Né? A Carmen, o Emerson, né, todos aqui que nos acompanham, que são família espiritual também. Mas, dentro dessa questão da seleção natural, nós temos a tendência de nos aproximarmos daqueles que são mais parecidos conosco, no jeito de ser, no jeito de falar, no caráter, na personalidade. Quando nós nos relacionamos pelo um princípio de amizade com pessoas que são muito diferentes de nós, essa amizade não tende a perdurar. Com o tempo as pessoas vão se afastando, vão ficando cada vez mais longe, mais distantes, porque na falta de afinidade não tem como ter laços fraternais, não tem como ter laços de amizade mais próxima, mais íntima. Então, haverão, claro, outras pessoas que participam da vida daquela outra pessoa que não teve afinidade com você, mas outros terão afinidade com ele também. É por isso que se alguém falar para você, olha, você não gosta muito de mim, mas eu tenho muita gente que gosta de mim, né? Isso não quer dizer absolutamente nada, porque todo mundo tem gente que gosta dele. Jesus tinha gente que gostava dele, tinha gente que odiava ele, e até hoje é do mesmo jeito. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. Hitler tinha gente que amava ele, gostava muito dele, e tinha gente que odiava ele, né? Então, todas as pessoas do mundo têm outras pessoas que gostam e não gostam, que se identificam, vão criando laços de proximidade pela personalidade, pelo caráter, pelo jeito de ser, e aquelas, né, que são diferentes, se não aprenderem a se respeitar, se não aprenderem a absorver um pouco do que o outro tem a ensinar, e ambos vão aprender juntos,
porque ninguém sabe tudo a ponto de que não possa aprender e ninguém, né, sabe nada a ponto de não poder ensinar. Né? Todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar. Então, quando há diferenças, mas há respeito, e nesse respeito existe um laço fraternal, um laço de amor fraternal, então esse respeito, esse amor vai fazer com que haja identificação pelo conhecimento, o porquê da diferença do outro, o porquê do diferente pensamento do outro, e assim as pessoas vão continuando a compartilhar a vida, mesmo tendo pontos diferenciais, tendo pontos um pouco diferentes uns dos outros. A questão é que todos nós somos diferentes, né? Ninguém é 100% compatível, ninguém é 100% igual ao outro. E isso é muito bonito também, porque Deus nos fez únicos. Deus nos fez como essências únicas para Ele. Você é único diante de Deus. Aquela frase que nós ouvimos falar, ninguém é substituível, é uma frase muito errada com relação a Deus. Porque para Deus você é insubstituível. Ninguém pode substituir o seu lugar diante de Deus. Ninguém pode substituir aquilo que você é. Agora, como eu disse, à medida que nós nos aproximamos, mesmo que haja que hajam diferenças, há necessidade de haver respeito, amor fraternal e uma absorção de ensinos, de conhecimento, de compreensão do outro, que vai nos moldando também, vai nos modificando, vai nos fazendo crescer a cada dia, a cada momento. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. É por isso que eu volto à pergunta do começo para vocês. Você já prestou atenção nas pessoas que você se aproxima? Como elas são no caráter, como elas são na personalidade, como elas são no jeito de ser? Porque muito provavelmente você, observando os seus amigos, você consegue se identificar muito neles. Porque se não houvesse identificação, você não seria amigo dele. Você não seria essa pessoa próxima. Você não seria uma pessoa prazerosa para ele conviver com você, né? E nem você teria prazer em estar com ele. À medida que nós vamos nos identificando, vamos nos respeitando e vamos nos amando, nós vamos nós vamos nos tornando um pouco mais iguais, um pouco mais semelhantes. A palavra fala que acerca das questões espirituais, nós nos refletimos como num espelho. E o espelho tem duas faces. Se você olhar para um espelho, olhe para um espelho e perceba uma coisa que eu vou te falar. A palavra de Deus fala que nós refletimos, né? Refletimos como num espelho. O que quer dizer isto? Né? Quando você pega um espelho na mão e se olha no espelho, você vai perceber que quem reflete não é você. Você se contempla. Quem reflete é o espelho, não é você. Agora, pelo que o espelho reflete, você pode ver detalhes de si mesmo. Assim também são os vínculos de amizade, e é por isso importante parar para pensar em quem vocês estão se identificando, estão se aproximando. Porque quando você observa o que o outro reflete, ele está refletindo muito de você, e você pode ver os detalhes de si mesmo no outro. Então, esta identificação, essa convivência com o outro, faz você se conhecer, faz você se descobrir, faz você se entender um pouco mais profundamente e ter a maturidade e a humildade de compreender aquilo que é aceitável, aquilo que deve ser mudado. Nesse sentido, nós temos o texto do apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Jesus ele diz assim nesse texto:
Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe o que Jesus está colocando. Em quem nós estamos vinculados? Em quem nós estamos nos apegando? Quando nos apegamos a Jesus, ele faz essa analogia da videira. E ele fala, olha, enquanto você estiver ligado em mim, você vai dar frutos. O que são os frutos? Frutos são crescimentos, são amadurecimentos. Nós temos que ter maturidade humana e maturidade espiritual. E o que a Bíblia resume a questão de maturidade? Maturidade é quando você consegue discernir entre o bem e o mal, consegue desprezar o mal e escolher o bem. O problema é que muitas pessoas hoje estão com dificuldades de discernir entre o bem e o mal. E por isso acham que desenvolveram maturidade, mas de fato não desenvolveram. Quantas pessoas, por exemplo, estão numa sexualidade desregrada e acham, que isso é bom. Ele não consegue compreender que isso é mal, lhe faz mal, é prejudicial à sua estrutura humana, à sua moral, à sua ética, à sua reputação. Muitas pessoas perdem famílias por causa da sua sexualidade desregrada, pela falta de controle e simplesmente porque ele não compreende que aquilo é mal. E se é mal, deve ser desprezado. Se é mal, deve ser descartado. Se é mal, eu tenho que desprezar o mal e escolher o bem. O bem é aquela pessoa que convive comigo, que é íntegra, que é fiel e que eu tenho que ser da mesma forma para compartilhar a vida com esta pessoa. Então, as pessoas que nós nos relacionamos vão ser muito parecidas conosco. E se nós nos relacionarmos cada vez mais próximo com Jesus, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, assim como nós olhamos para o espelho, voltando à analogia do espelho, quando nós olhamos para Jesus, assim como no espelho, nós estamos contemplando. Mas, assim como o espelho está nos refletindo, Jesus também está nos refletindo. Ele está mostrando quem nós somos. Ele está nos ensinando o que é necessário mudar, o que é necessário trabalhar, o que é necessário compreender para poder fazer melhor, para viver com mais paz, para ter mais harmonia, mais felicidade, para que você viva bem neste mundo e não fique apenas projetando o bem para a vida eterna, para quando Jesus voltar. Tem muitas pessoas que vivem tão mal nessa vida que a expectativa dele em Jesus voltar não é nem pela volta em si de Jesus e pela eternidade. É simplesmente porque ele não aguenta mais problemas. Ele não aguenta mais adversidades. E esse não é o motivo justo e real que deve ter para esperar a volta de Cristo. Nós temos que esperar a volta de Cristo porque nós o amamos, nós entregamos nossa vida a Ele, nós confiamos na Sua palavra, confiamos no Seu poder, sabemos que Ele vai nos restaurar plenamente porque nós queremos oferecer o nosso melhor, cada vez melhor para Cristo. Esses são motivos plausíveis, para que nós tenhamos essa expectativa da esperança da chegada de Jesus, da certeza da chegada de Jesus. Não que ele chegue para
me livrar da tristeza, da pobreza, né, das dificuldades, das adversidades, dos problemas conjugais, dos problemas sociais, do desemprego. A gente não tem que pensar desta maneira. Tem muita gente hoje, por exemplo, querendo que Jesus volte para acabar o calor, porque hoje nós estamos aqui com 42 graus de temperatura e uma sensação térmica com mais de 45. Então é uma temperatura que incomoda, mas esse não deve ser o motivo para que a gente fale: Jesus, volta logo, porque eu quero estar num lugar mais fresquinho. Nós vamos estar, mas este não deve ser os motivos. As nossas questões humanas não devem ser os nossos motivos espirituais, porque senão essas duas coisas não vão bater, não vão dar certo. Agora, quanto mais eu me aproximo a Jesus, o respeito, procuro aprender com Ele, procuro viver ao lado dEle, me identificar com Ele, mais parecido eu vou ser com Ele. Porque, à medida que eu o contemplo, Ele reflete aquilo que eu preciso conhecer para que haja mudança, para que haja crescimento, para que haja diferença. É isso que nós devemos compreender. Tem que haver diferença. E aí Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha o que ele fala: eu sou a videira, sou eu que faço a ligação, mas quem cuida, o agricultor, é o meu pai. É por isso que Jesus, quando ele fala para que nós aprendamos a orar, em Mateus capítulo 6, ele fala: quando nós orarmos, oremos assim: Pai nosso que estás no céu. Ter um Pai celestial, saber que tem um Pai cuidando de nós, como Jesus mesmo nos ensina depois. Ele fala: se até vocês que são pais humanos, maus, procuram dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celeste. Então aqui em João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, ou seja, sou eu que estou transmitindo a palavra para vocês, mas quem vai fazer esta manutenção para ter frutos bonitos, frutos agradáveis, é exatamente o Pai, Deus, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Olha o que ele está falando aqui. Se você não está ligado a Jesus, você não pode produzir fruto. Se você não se aproxima dele, se você não contempla a sabedoria de Jesus, se você não contempla os seus ensinos, não coloca em prática, não é um cristão de verdade, então você não dá fruto. Quais são os frutos? Amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Estes são os frutos que Deus espera de nós. Todo aquele que não dá fruto, Deus ele vai cortar. Mas se alguém der um fruto, por exemplo, se você já tiver o fruto do amor, se você já tiver o fruto da paciência, se você tiver o fruto do domínio próprio, então você já tem um fruto. E o que Jesus está falando? Deus ele vai pegar esse que busca o seu reino em espírito e em verdade, que já teve um fruto, já produziu um fruto, e ele vai limpar este ramo que está ligado a Jesus, que está buscando crescimento, sabedoria, conhecimento através dos ensinos de Jesus, e ele vai limpar para que dê mais fruto. O que é limpar? Tirar aquilo que há de mal em nós, desprezar o mal e escolher o bem. É isso que Deus vai nos ensinar em Cristo Jesus. Cada dia, desprezar o mal e escolher o que é bom. Esta é a limpeza que Deus faz em nós. Limpar a nossa mente, limpar os nossos lábios, limpar os nossos corações, os nossos sentimentos, emoções, limpar a nossa essência corrompida para que nós voltemos à essência da criação que Deus nos fez à sua imagem e à sua semelhança. No catolicismo, por exemplo, existe
É comum entre os católicos fazerem o sinal da Tríplice Cruz, né, que é uma expressão exatamente dessa limpeza, desta busca, desta purificação, onde é feito o sinal da cruz na testa, na boca, no peito, em cima do coração, e depois o sinal maior envolvendo todo o corpo. E uma expressão é usada ali, pelo sinal da Santa Cruz: livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que quer dizer isso? Que pelo sacrifício de Jesus na cruz, que Ele purifica a minha mente, que Ele purifique as minhas palavras, que Ele purifique os meus sentimentos e emoções, que Ele me purifique enquanto essência humana, para que eu volte a ser a essência que Ele me criou dentro dos propósitos que Ele me fez. Então, são referências que Jesus está colocando aqui nesta questão da limpeza. Nós temos que ser limpos para voltarmos à essência da adoração, como Jesus quer que nós compreendamos pelos seus ensinos como Deus nos criou. E nós só vamos conseguir isso se estivermos ligados a Jesus e como filhos de Deus, como fala em Romanos 8,16, guiados pelo Espírito Santo. O texto de Romanos fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quando nós compreendemos em quem nós estamos ligados e quando nós nos permitimos que essa ligação, especialmente essa ligação com Jesus Cristo, onde, olhando para Ele como um espelho, nós o contemplamos e Ele reflete aquilo que nós devemos conhecer para ser melhor, para mudar. Quando nós observamos isto em todos os detalhes, nós estamos permitindo que Deus, o Pai, nos limpe a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração. Uma das pessoas na Bíblia, por exemplo, que fez isso como uma declaração pessoal, quando Deus se apresenta diante dele, é Isaías, o profeta Isaías. E Deus, ele fala: Isaías, eu preciso de uma pessoa para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho. E Isaías se sente indigno de fazer isto, indigno de levar o Evangelho. E Isaías, ao contemplar a presença de Deus, ele vê refletido o que ele é, e ele declara a Deus: eu sou um homem impuro, que habito em meio de um povo de impuros lábios. Então, o que Deus faz? Envia um anjo, simbolizando ali o Espírito Santo, para que ele purifique a mente, os lábios, o coração, para que purifique a sua essência. E depois que Isaías é purificado pela ação de Deus, ele fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu posso ir. Quando você for purificado pelo poder de Deus, na ação do Espírito Santo, permitir que Deus cuide de você, você vai frutificar tanto que você vai ter o privilégio de viver bem e o privilégio de levar esse bem, viver a outras pessoas. Aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você vê potencial, que você gostaria de ver essas pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, com foco em Deus e no seu reino celestial, um reino que nós já fazemos parte. Então, que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Observem a quem vocês estão se aproximando, a quem vocês estão se ligando, se está sendo construtivo, se está sendo destrutivo. Às vezes nós temos que fazer boas inimizades, respeitar de longe, porque tem pessoas que são capazes de extrair o pior de nós. Então, se aproxime de Jesus Cristo, contemple-o, ele mostrará o que há de mal em você, mas ele também dará oportunidade de transformação, de mudança, para que você volte a ser purificado
e ser guiado pelo Espírito Santo para a vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos pelas bênçãos, pela maneira que o Senhor nos purifica, pela maneira que o Senhor nos ensina, e nós temos o privilégio de contemplá-lo para que o Senhor possa refletir aquilo que nós devemos ser transformados pelo teu poder. Que o Senhor continue fazendo esta obra em mim, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço também que o Senhor alcance a cada um que está acompanhando essa mensagem, verão essa mensagem posteriormente, e que seja estendida as suas bênçãos não só a eles, mas a cada família que eles representam. Te agradeço por este momento, oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente final, restante de dia, excelente sábado, um excelente final de semana. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.